Olá, está no ar mais um episódio do Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Nosso objetivo é trazer para você, cidadão, o debate sobre temas relevantes sobre a administração pública de forma clara, direta e conectada com o seu dia a dia. Hoje, vamos falar sobre um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas e também no setor público, o ESG. A sigla, que vem do inglês, propõe uma forma de pensar nova na gestão com foco na sustentabilidade ambiental, na responsabilidade social e também na governança. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, que já esteve por aqui para falar sobre transparência pública e hoje vai nos ajudar a entender melhor esse conceito. Camata tem sido um dos principais nomes na disseminação do ESG na administração pública estadual. Seja bem-vindo, secretário Camata, e muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Maravilha, Tiago. Mais uma vez e com um tema novo, né? Eu acho que é importante a gente poder dialogar e já agradeço essa oportunidade aqui de voltar ao programa, né, com uma pauta que é tão importante no mundo, uma pauta que vem do mundo privado, tá? Acho que é importante a gente frisar isso. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma pauta que veio do mundo privado, não é uma obrigação que o poder público traz, né? Ela é uma oportunidade de negócios sustentáveis para que os empreendedores ganhem e ganhem mais. Então, já começo perguntando o que é exatamente ESG, por que esse tema tem se tornado tão importante, inclusive no setor público. Esse é um tema que já tem alguns anos de caminhada, né? A responsabilidade social, responsabilidade ambiental e a boa governança. Ele é um tema que vem de um desafio feito no ambiente da ONU, as grandes instituições financeiras do mundo. E é um desafio no sentido de que se essas instituições conseguissem acoplar a sua estratégia uma visão de responsabilidade social, de preocupação com o meio ambiente, e uma demonstração de boa governança, essas instituições fatalmente estariam credenciadas a fazer mais sucesso no mundo. Foi uma tendência e um incentivo feitos pela ONU. E daí essa pauta se desdobrou, como toda pauta, né, com adeptos e com não adeptos dela, né? Mas o que se viu no mundo é que o ESG se tornou uma tendência e uma oportunidade, né? Porque o que se vê, isso aí com base em números, né, é que a empresa, a entidade privada, a instituição financeira, quando ela adere e dá essa sinalização para o mercado de que ela tem, na forma de agir dela, uma preocupação social, na forma de empreender dela, um respeito ao meio ambiente e na forma de gerir os recursos e administrar esse patrimônio, uma preocupação com a boa governança, ela está falando, na verdade, em uma alavancagem patrimonial, uma alavancagem financeira, né? Ela chega mais para mercados que valorizam tudo isso. Eu acho que é muito comum, né, a gente que já está nessa fase, Tiago, de ter filhos e filhos grandes, né? É muito comum a gente ver um filho nosso, muitas vezes, falando que não compraria de tal empresa porque ela não respeita o meio ambiente. Né? Se isso já acontece com nós, que passamos os 40 anos, assim, esse mercado mais jovem vai certamente valorizar ainda mais isso. E o que se viu nesse ambiente é que as grandes empresas, né, então esse é um discurso que não tem chegado ainda de forma universalizada para a pequena e para a média empresa, mas a grande empresa, aquela empresa que está na bolsa, aquela empresa que tem acionistas para quem prestar contas, essa empresa ela já tem na pauta dela, na mesa dela, ações ESG. E o que se viu nos últimos anos é que essas ações ESG, elas não apenas têm que se debruçar sobre todas as partes da empresa, mas que ela tem também que ser reportada. Isso porque o Conselho Federal de Contabilidade brasileiro foi o primeiro no mundo a regulamentar o reporte financeiro, os relatórios de sustentabilidade. Então essa é uma realidade que já chegou para as empresas e nós, governos, né, aí que vem a importância, como que essa pauta se debruça nos governos. É porque os governos têm que saber dialogar com toda essa pauta e mais do que isso, né, o governo ele tem que saber como fomentar, né, como fazer com que esse ambiente que gera menos gastos para o governo, porque quando uma empresa investe no social, a gente está falando de menos gastos para o governo, né? Como fomentar isso? Como respeitar e como incentivar por meio de leis, por meio de atos normativos, por meio de ações e planejamentos,
que essa pauta ela seja uma pauta que vire e torne não só as empresas, mas o Estado também mais competitivo. Muito bom. Creio que há desafios e oportunidades. Então eu te pergunto, quais são os principais desafios e oportunidades dessa pauta aqui no nosso estado, no governo estadual, enfim? Bacana. Bom, eu acho que é uma oportunidade para o próprio poder público, como eu falei, né? Que tem categorias importantes já vinculadas a esse tema. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o auditor do Estado, o consultor do Tesouro, o auditor da Fazenda, que são categorias que estão muito acostumadas a transformar uma realidade em números a serem lidos, né? Quando a gente pega a origem da contabilidade, por exemplo, a contabilidade tem origem justamente na representação financeira da vida da empresa. E agora, como eu falei, a gente está no momento de representar financeiramente o investimento social, né? O investimento no meio ambiente. Então, assim, os desafios, então, para o Estado, eles surgem. O primeiro grande desafio, acredito eu, é saber como que o Estado pode entrar nessa pauta, né? Porque é uma pauta privada, a empresa não é obrigada a estar nela. Então, isso já nos passa um dever de casa, que é o de aprendizado, né? Então, talvez, o momento que a gente vive hoje é o momento em que o Espírito Santo tem um primeiro aprendizado que já é público, né? O Espírito Santo foi o primeiro estado a ter um painel público em BI, com todos os projetos estratégicos do Estado, que são mais de 300, interpretados à luz do ESG e à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, essa é uma vitória importante. Mas agora a gente precisa fazer um letramento para que os servidores estratégicos que estão em secretarias e órgãos saibam o que é essa pauta e como ela se desdobra. Então, nós preparamos um curso que vai ser ministrado por boa parte dos professores de fora do Estado, que virão presencialmente, para que uma parte dos servidores que atuam nessas pautas saia dali com conhecimento de 110 horas aula sobre a temática de ESG. É um curso quinzenal que vai acontecer às quartas e quintas-feiras, e os servidores indicados são servidores indicados pelos próprios secretários e dirigentes de órgãos. Por quê? O único requisito é que esse servidor ele tenha uma atuação estratégica dentro daquela entidade, para que ele possa ajudar a incorporar essas práticas ESG ao que a entidade faz. Então, esse é um primeiro grande passo para que os próximos possam vir, né? Então, os próximos passos são como que as políticas públicas do Estado podem nascer já considerando essa realidade ESG. Amata, como que o setor público, né, pode incorporar ações voltadas para esses 3 pilares tão importantes? Governança, ambiental, social. E para quem está nos assistindo, né, e trabalha no setor público, quais são esses primeiros passos para que isso possa ser implementado no setor que eles trabalham? Legal. Bom, assim, falar da atuação do governo do Estado aqui é relativamente fácil, porque o nosso governador, Renato Casagrande, ele é o líder do consórcio Brasil Verde, né? A experiência dele e o conhecimento como engenheiro agrônomo também credencia para que ele tenha facilidade com esse tema. Ele lidera nacionalmente os governadores, é muito comum vê-lo nos fóruns internacionais de sustentabilidade, por exemplo. O Espírito Santo é signatário da Corrida para o Zero, que é zerar a emissão de carbono, né? Inventariar o carbono, que é um passo anterior importante, né? A gente sabe que a grande parte do carbono emitido na atmosfera é da área privada, né? Mas o poder público também tem o dever de casa dele, né? E está fazendo, vai entregar o inventário de carbono. Essa é uma pauta que a Secretaria de Meio Ambiente tem levado muito a sério. E desde já, mesmo antes do inventário de carbono estar pronto, buscar ações para que seja zerada a emissão ou compensada, né? Então, a contratação pelo Estado, por exemplo, de energia limpa, que é um projeto que está sendo entregue, é muito importante. Agora, vamos para a parte dos exemplos, né? O fomento prático à descarbonização. O Estado criou um fundo de descarbonização. Então, nesse contexto do Fundo Soberano, por exemplo, que já tinha ações de mais de 250 milhões de reais para que empresas façam a transição energética, esse é um dado muito importante, porque no cenário brasileiro, de um modo geral, embora o Estado do Espírito Santo seja pequeno, mas a representatividade dos recursos que ele tem entregue e as ações têm sido bastante inovadoras, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que o Espírito Santo ele se torna, com isso, um estado indutor de ações estratégicas no âmbito energético, por exemplo, no país. Muito bom, secretário. Eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? Você falou sobre a capacitação, mas não falou que você liderou esse projeto em parceria com a ESESP.
né, capacitando os servidores, gestores para esse tema importante. Queria te perguntar, então, qual a importância dessa capacitação para os gestores públicos e vou pegar um pilar que eu gosto bastante, que é a governança. Queria que você falasse também sobre esse pilar na administração pública. Perfeito. Eu realmente não falei que eu fui o indutor disso tudo, mas eu acho que é importante que o resultado saia, né? Não quem fez, mas como você bem disse, e a gente tem que registrar, a ESESP, que é a Escola de Serviço Público, foi uma grande parceira, por meio da sua diretora, a Laís, né? Que em uma conversa, que é uma inquietação que nós tínhamos, né? Eu não gosto, assim, eu particularmente não gosto de ver uma política pública nascendo sem que a gente tenha o conhecimento pleno sobre aquele tema, né? E a gente via que as políticas que são ESG aqui do Espírito Santo, que atuam nessa área, elas acabam nascendo por quê? Porque os gestores gostam daquele tema, mas ali talvez abaixo, na hora da execução, ainda que essas políticas públicas sejam hoje talvez as principais do país, né? Mas a gente vê que o conhecimento é muito importante, né? Então trazer, por exemplo, tem um módulo do curso que os alunos vão ver o quê? Cases privados de sucesso na área do ESG. Então ver como que o CEO de uma empresa está interpretando e usando esse conhecimento para que o gestor do Estado possa sentar numa mesa com um grande gestor empresarial privado, né? E o que eu vejo disso tudo é uma grande oportunidade para o Estado, porque eu costumo dizer que o Estado, ele obviamente nunca vai dar conta de tudo, né? Então, por exemplo, na parte social, o Estado tem o programa Estado Presente, que é muito importante, que é um programa belíssimo, e obviamente o programa Estado Presente prioriza as áreas que são mais estratégicas para ele entrar. Então, o Estado, ele sabe onde que a iniciativa privada, por exemplo, pode dar uma contribuição importante, né? Então, essa interação pública e privada, eu acho que a sociedade realmente tem muito a ganhar, né? É uma oportunidade belíssima. E essa parceria com a ESESP para capacitação faz com que a gente saiba onde o conhecimento do Estado nessa área vai estar. E com um grande trunfo na mão ainda, por quê? Porque além dos alunos que o Estado vai colocar nessa turma, nós estamos convidando organizações sociais, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e algumas entidades privadas que têm um porte representativo para que elas tenham também alunos nesse curso e dali saia um comitê público-privado de ESG. Então, acho que é uma oportunidade que sai dessa capacitação. Parabéns, secretário Camata. Muito obrigado pela segunda participação aqui no Fala Auditor. Queria parabenizar também aqui em nome do Fala Auditor o nosso governador Renato Casagrande, que lidera também esse tema de forma destacada. O Espírito Santo não é destaque no país à toa, são por iniciativas como essas que você implementou e está implementando, que a gente vem se destacando e a gente espera seguir dessa forma. Bom, obrigado novamente pelos esclarecimentos e também por ajudar a difundir esses conceitos do ESG, que são fundamentais quando se fala em eficiência e compromisso com o bem público. A caneca é sua, mais uma para a sua coleção e estamos sempre abertos a divulgar iniciativas importantes como essa. Fala Auditor é praticamente sua casa aqui já. Obrigado, é sempre bom vir aqui, esse diálogo que é público também, né? Ele fomenta muito novas discussões e muitas vezes essa discussão que a gente leva para lá para criar a política pública, né? Nessa temática do ESG em específico, antes de fazer qualquer coisa, a gente liga para o governador e pergunta: governador, você acha que é um caminho bom a gente fazer uma capacitação nesse tema? E aí ele respondeu: muito bom, vamos lá. Então é por isso que a gente está colocando em prática, porque tem um alinhamento total ao que a alta gestão faz. Bacana, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, infelizmente, mas continuem ligados, porque o Receita Informa tem um aviso importante sobre atualização nos documentos fiscais. Um abraço e até o próximo programa. Com a reforma tributária, os documentos fiscais eletrônicos passarão por importantes atualizações em seus layouts. O objetivo é atender ao novo modelo de arrecadação, no qual o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, substituirão gradualmente até 2033 o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Os novos layouts já estão em fase de homologação para todos os documentos fiscais eletrônicos e, a partir de outubro, as alterações sairão do ambiente de testes e entrarão em produção. Isso significa que os contribuintes precisam adequar seus programas emissores de documentos fiscais eletrônicos o quanto antes. A partir dessa data, documentos fiscais que não estejam em conformidade com os novos layouts poderão ser rejeitados.
O novo padrão busca unificar o sistema de emissão de documentos fiscais em todo o país, conferindo mais transparência, simplificação e segurança jurídica ao processo de arrecadação. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br.